Hoje eu vou fazer um formato de vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu gravei algumas das operações que eu fiz hoje no mini dólar e eu vou narrar para vocês, explicar um pouquinho do porquê que eu fiz a entrada, como que eu fiz a condução, para vocês entenderem um pouquinho de como eu penso durante o dia para fazer as minhas entradas. Bora para a tela para mostrar isso para vocês. Essa entrada eu fiz logo após a notícia do Peru. Vocês podem perceber, teve toda a volatilidade que eu estava no 10R. Por que no 10R? Porque eu queria ter certeza de uma movimentação maior para fazer uma entrada melhor. Não queria fazer o cruzamento, queria pegar uma região de extremidade. Como vocês podem ver, essa região de preço era uma região de resistência. E então eu optei por fazer a minha entrada na banda de Bollinger. Eu confesso que eu não tenho estudo da assertividade de banda de Bollinger no dólar, de quanto que paga, enfim. Mas pela região de preço, pelo resultado da notícia, eu achei interessante fazer a minha entrada. Eu fiz a minha entrada aqui na banda de Bollinger. Eu não entrei com a estratégia pronta, porque eu fiquei com receio de entrar, como a minha entrada padrão com 5 pontos de stop, eu fiquei com receio de entrar e dar uma violinadinha, então eu não entrei com estratégia pronta. Eu entrei na operação e depois que movimentou que eu coloquei o meu stop gain, a minha proteção, enfim. Deixa eu dar play aqui no vídeo, vocês vão perceber. Eu fiz a minha entrada, eu comecei a gravar depois, né, porque só depois que eu tive o insight de começar a gravar, porque pra mim é muito complicado ficar gravando, porque eu fico o tempo todo respondendo aluno, então tem que toda hora ficar saindo da tela. E quando eu coloco pra gravar, eu não posso mexer na tela. Então pra mim isso é muito ruim, porque eu fico muito travada. Então por isso que eu até tenho evitado ficar gravando. E quando eu gravo com o celular é muito ruim, porque tem anti-reflexo na minha tela, então fica muito, a qualidade da imagem fica péssima. Então por isso que eu tenho feito pouco, mas aí enfim, essa daqui eu falei, não deixa eu gravar essa operação. Aí como vocês podem ver, eu fiz a entrada, aí a princípio, eu tenho que sentir o mercado, ver como ele está antes de começar a proteger. Então, protegi ali um ganho mínimo e deixei o mercado correr. E qual que é a minha intenção aqui? A mesma coisa que eu faço no 25R, proteger na reversão do box. Então, conforme o trade foi andando, aí sim eu fui protegendo. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, para vocês verem. Aí ele andou mais um pouco, ele fechou mais um box, eu desci minha proteção. Eu fiquei, ó, tá vendo? Protegendo um box acima da reversão do 10R. E conforme o preço ia andando, eu fui fazendo minha proteção. Chegou a dar mais de 40 pontos, se eu não me engano. Eu não tenho certeza agora. Vamos olhar aqui, que eu já nem lembro mais. Aí aqui eu já estava protegendo 17 pontos, ele estava pagando 27 pontos. Aqui eu já estava com a proteção abaixo da média maior, né, da média de 21, que não é tão interessante assim. Eu gosto sempre de deixar acima, mas lembrando que eu estava no 10R, né, então eu não queria deixar uma proteção muito distante. E aí o trade foi andando, foi pagando. Aí eu diminui a tela aqui para continuar gravando. Ele ameaçou dar uma voltadinha, não voltou. Ó, vou adiantar mais um pouquinho aqui. Aí, ó, fez mais uma quedinha, ó, pagando 34 pontos. Aí vai ter quem fale assim, poxa, mas não é ganância demais um trade pagando tanto, você tá tão distante? Não, eu quero tentar surfar. Era a minha primeira operação do dia, então eu tô tentando pegar mais pontos para de repente já livrar o dia. Aí, ó, nesse momento eu tava dando 38 pontos, aí eu salvei 250 e o trade correndo. Então eu vou fazendo a minha proteção assim. É claro que eu devolvo muitos pontos. Dessa forma eu acho que eu devolvo 10, 12 pontos, se eu não me engano, do dólar. Mas é uma forma que eu tenho de surfar um trade maior. Aí ele foi indo. Vamos adiantar mais um pouquinho aqui. E aqui tudo estava dando condições. O MACD ainda estava totalmente vendedor. Então para mim estava confortável. Ele já tinha rompido esses fundinhos aqui. Então era interessante. Aí aqui eu protegi 30 pontos e meio, né, que é 30 pontos mais esse meio ponto aí para garantir as custas. E aí aqui foi aonde ele me tirou, eu saí com 30 pontos dessa operação. Aí, ó, vamos ver só quanto que ele andou mais aqui, mas eu acho que disso ele já voltou, ele não chegou a cair mais. Então ele chegou a andar 39 pontos. Aí de repente fala, pô, andou 39, sai com 30, eu não acho ruim. É uma forma legal de ir protegendo e deixar o trade correr e ter a possibilidade de pegar mais pontos. E aí depois ele foi e me tirou. Então, assim, essa operação foi uma operação muito boa. É claro, depois disso ele voltou, não, lógico, nem ameaçou chegar perto da minha entrada. Então, se eu tivesse ficado o dia inteiro, eu ia ficar o dia inteiro nesse trade, não ia ter dado ruim, ia ter sido uma ótima possibilidade, mas aí não faz muito sentido, né? Eu fico no trade,
ganho, aí ele volta 20, 25 pontos, aí depois cai de novo, então achei mais interessante eu fazer a minha saída e depois fazer a entrada numa nova oportunidade. Aí agora eu vou mostrar para vocês uma outra entrada que eu fiz. Essa entrada eu já tinha, né, um movimento de queda maior, eu fiz uma entrada de pullback no 6R. Aí como vocês podem ver, a mesma coisa. Essa daqui eu nem estava protegendo ela ainda, deixa eu dar play aqui. Eu nem estava protegendo ainda, já estava andando 14 pontos. Eu não tinha nem mexido na proteção ainda, estava ali com o meu stop padrão de 55, que seria 5,5 pontos, que eu deixo ali um pouquinho por conta dos custos. E aí sim eu comecei a proteger. Poderia ter saído bem melhor, porque eu acho que chegou a pagar 20 pontos e eu saí com 10 pontos. Mas a mesma coisa, aqui tinha um pivô, então normalmente tem um pivô ali. Quando eu entrei a distância para o pivô, ok, me pagaria ali um gain mínimo e tá tudo certo. Aí aquela questão, né? E aí, vai passar do pivô ou vai ficar enroscado? Aí a gente deixa lá para ver o que acontece, né? Aí ele ficou trabalhando aqui, deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Ó, ele chegou, vamos ver, apagar, ó, 17 pontos. Eu já poderia até ter protegido um pouco mais, aqui eu já protegi 6,5 pontos. Por quê? Porque eu gosto de surfar. Normalmente eu sempre protejo acima da média. Então, vocês vão perceber que aqui eu tô acima da média, né, com a minha proteção, e conforme vai indo, eu fico naquela, protege mais, protege menos. Ó, chegou a dar 20 pontos, eu tava protegendo só 6,5 pontos, é pouco. Mas lembrando, eu já tinha feito uma operação que eu tava com 30 pontos, então eu não acho ruim, né, eu tô com um resultado legal. Aí aqui, eu acho que ele já começa a voltar, eu mexo um pouquinho e protejo mais, ó, protegi 10,5 pontos e ele me tirou nessa operação. Aí a próxima operação que eu gravei, e lógico, eu fiz mais operações que isso, teve operações de stop também. Normalmente as pessoas falam, parece que não toma stop, né, que só tem gain. Não, é lógico que não. Mas normalmente as minhas entradas erradas, elas são papum. Não dá tempo, nunca pensou em gravar. Porque entra, já vai contra e já stop. É muito rápido, porque o meu stop é curto. Então, dificilmente eu consigo pegar uma operação, porque eu nunca coloco para gravar. Entrei na operação, já vou para gravar. Minha preocupação é entrar no trade, já fazer a análise do movimento. E aí sim, aí depois que eu vi, pô, tá tudo certo, aí eu penso, vou gravar, até abrir o aplicativo para gravar, que não deixa aberto o tempo todo, que é pesado, aquela coisa toda. Mas aí aqui eu saí também com esses 10 pontos. Já chegou a pagar 20, eu saí com 10. Aí, tem mais uma que, aí essa daqui eu saí sem nada. Vamos lá, vou colocar aqui e dar pausa. Essa entrada bateu no pivô, fez um movimento de alta. Aí, é claro, aí eu fico acompanhando no 6R para ver se ele vai dar um novo pullback. Apesar que um pullback nessa região, para mim, ia ser muito arriscado. Por quê? Estava muito perto do pivô. Então, ele voltar a cair perto do pivô não era tão interessante. Só que aí no 10R, que seria o macro do dólar, que eu uso como macro, ele deu um cruzamento. Então, eu falei, eu vou nesse daí. E fui. Só que aqui, qual que foi a minha besteira? Minha besteira não, é que é o que eu falo. Quando você já está com resultado positivo, você quer tentar surfar mais, tipo, o que vier é lucro. Então, eu já estava nessas de o que vier é lucro. E esse trade, ele andou até aqui, mais ou menos, ó, 10 pontos. Aí eu não tinha protegido ainda, coloquei na entrada, proteger só os custos. E é lógico que, ó, ele andou 10 pontos, 12, eu deveria ter protegido pelo menos 5, mas ia ficar muito justo. E aí ele voltou e me tirou 12 pontos, e aí ele voltou e me tirou na entrada nesse trade. É assim. É claro que eu poderia ter realizado parte desse ganho, falar, né, ganância, mas é o que eu falei, como eu já estava com resultado bom, eu estava naquelas. A minha intenção nesse trade era sair na Velato, mas ele não chegou nela, ele já voltou. Mas mesmo assim foi super interessante, eu achei um belo resultado. E claro, eu fiz outras operações, mas como eu estou voltando a focar no dólar, eu estou fazendo essas operações pontuais e estou tentando gravar mais as operações no dólar para dividir com vocês como que tem sido. Certo, gente? Então é isso. Hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, essas operações. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.